Olá pessoal, essa é a nossa aula 2, tema D. Estamos falando de tecnologia de grupo e o tema desse momento vai ser arranjo físico em linha ou por produto. Quando se fala em arranjo físico em linha, é essa pessoa que vem em mente. Quem é essa pessoa? Acertou quem disse? Henry Ford. Então ele é o pai da produção em massa, da linha de produção, da linha de montagem. Em 7 de outubro de 1913, a instalação da primeira linha de montagem reduziu o tempo de montagem do Ford modelo T de 12 horas e meia para apenas 93 minutos. Na verdade, no princípio reduziu para 5 horas e alguma coisa. Mas otimizações foram sendo feitas e um ano depois estava chegando nesse resultado de 1 hora e meia apenas. Está aí o Ford com seu famoso modelo T. E, na verdade, a linha de montagem foi a soma das ideias de padronização e simplificação de Taylor, junto com outras experiências bem-sucedidas que Ford conhecia. Vamos conhecer essas experiências. Esse camarada, Oliver, ele projetou e construiu o primeiro processo industrial totalmente automatizado. Ele utilizava dispositivos do tipo correntes de caçamba, esteiras transportadoras, parafusos de Arquimedes e coisas do tipo. Ele não inventou muita coisa, ele reuniu essas coisas e conseguiu fazer essa automação. Quem mais? Esse Whitney. Ele trabalhou numa fábrica de espingardas e desenvolveu um processo padronizado e muito rápido para a produção dessa arma. Os operários não precisavam ter muito conhecimento mecânico, bastou um treinamento para operar os equipamentos e logo eles estavam produzindo muito bem. E as atividades eram auxiliadas por máquinas e a maioria foi projetada por ele próprio. Então o Ford, conhecendo essa história, falou: puxa, equipamentos específicos para determinadas atividades, padronização, isso pode ser muito importante. Quem mais? Esse Elisha Ruth. Ele otimizou a produção das famosas pistolas Colt. Dividiu o processo em etapas bem definidas, a divisão do processo. Criou cerca de 400 máquinas para facilitar as operações. Olha a importância novamente dessa atividade, de dividir em etapas e criar equipamentos específicos para as atividades. E as peças fabricadas eram intercambiáveis. Então, aquele conceito que a gente viu na primeira aula, super importante, a intercambiabilidade. Então, ele conseguia produzir as diversas peças e qualquer peça A se encaixava em qualquer peça B, sem precisar de ajustes. Por fim, essa dupla dinâmica, o Gustavo Swift e esse Philip Armour. Esses dois trabalhavam com frigoríficos, corte de carne, e o Ford visitou a empresa deles. Ele ficou muito impressionado com o que acontecia lá dentro, que na verdade era uma linha de desmontagem do animal. Ford ficou muito impressionado com a velocidade que aconteciam as operações, porque o produto atravessava uma linha. Ou seja, os operários ficavam parados e o animal ia passando de posto em posto de trabalho. Vamos ver o que está escrito aqui. Os animais, suspensos de cabeça para baixo por uma corrente que corria presa a uma calha, passavam de um funcionário para o outro e cada um executando uma tarefa específica: atordoamento, corte da cabeça, sangramento, escaldamento, retirada do couro, corte dos membros, remoção das vísceras, lavagem, serragem dos ossos e assim por diante. Então, novamente, a gente vê o conceito de divisão de tarefas. E aqui tem um conceito muito importante, que é o produto passando pelos funcionários, não o contrário. Isso influenciou muito o Ford. Então, temos aqui uma foto da linha de montagem. A gente vê o chassi do veículo sendo movimentado por trilhos. A roda de trás provavelmente não consegue girar nesse momento da produção, então ela está presa num carrinho de 3 rodas. E por essa corrente desceu o motor. E o funcionário do meio está fazendo alguma fixação do motor em relação ao restante da estrutura. Essa imagem mostra mais ou menos aquela etapa. Aqui no canto inferior esquerdo, a gente observa o veículo está com poucas coisas ainda, e no canto superior direito já está praticamente pronto. Então eram várias linhas paralelas, e quando a gente fala linhas, são linhas mesmo, são retilíneas, né?
onde iam acontecendo os vários processos. O veículo ia passando e ia recebendo os componentes daquele posto de trabalho. Mais uma imagem interessante, onde o chassi vem sendo movimentado por baixo, com motor, transmissão, tanque de gasolina, direção, suspensão, a carenagem sendo transportada por cima e as duas partes unidas nesse posto de trabalho. Essa ilustração mostra bem essa etapa do processo. Aqui a gente pode observar que essa etapa do processo também acontecia na parte fechada da fábrica. Então, parte dos veículos montados ali fora, outra parte dos veículos dentro da fábrica. A gente observa que os veículos atrás desse em destaque não tem a carroceria ainda. Então, a carroceria está sendo encaixada próximo a esse posto de trabalho. Observa-se também que o veículo não está com as rodas tocando o chão. Ele está sendo movimentado por uma esteira transportadora. Então a gente começa a observar que as influências que o Ford teve dessas pessoas que eu mostrei anteriormente foi bastante grande. Aqui a gente observa a quantidade de veículos já prontos e vamos assistir um vídeo que mostra um pouco mais desse processo. To produce the Model T as cheaply as he wanted, Ford knew he had to change the way cars were built. That meant changing the way his workers worked. As he reorganized his factory to turn out Model Ts, he was influenced by the efficiency expert, Frederick Taylor. Taylor had complained that hardly a workman can be found who doesn't devote his time to studying just how slowly he can work. And then he devoted his life to speeding them up. When Taylor was brought in, he first timed the workers with stopwatches and noted every movement they made. In a famous experiment at an ironworks, he reorganized a worker called Schmidt. Previously, Schmidt had hand-carried 12 tons of pig iron a day up from a wagon. After Taylor rearranged things, the forbearing Schmidt found himself carrying 47 tons, and production had been raised 300%. Called into an office, Taylor helped the world's fastest typist type even faster. The new world record of 150 words a minute was achieved by Margaret Owen, but Taylor claimed much of the credit. At Ford's factory, Taylorism meant dividing car production into simple, repetitive steps. There was to be no need for skilled craftsmen with years of apprenticeship. Men could learn to do any job quickly. A trained wheelwright no longer made each wheel in its entirety. Wheel making was broken down into almost 100 stages, done by different men at different machines. It was much faster, but workers could still complete only 200 cars a day. So in 1913, Ford introduced his most revolutionary change yet. In those days, each car was built from the frame up on stationary wooden horses. Later, the company filmed a reconstruction of how Ford tried out his new idea. Henry Ford watched it for a while, then he had an inspiration. Instead of moving the men past the cars, why not move the cars past the men? So on one hot August morning, they tried it that way. A husky young fellow put a rope over his shoulder, and Henry Ford called, "Let's go." And at that very moment, as the workmen began to fasten the parts onto the slowly moving car, the assembly line was born. To deliver the parts to the exact point on the line, engineers put in a network of clanking conveyors. They were running for the length of the building, like carrying the parts. Instead of you carrying it by hands, why the conveyors would carry it on the lines, and it was really marvelous the way things moved. Not one brain was doing that. There was a lot of brains working together.
The workers became an integrated part of the great machine, and the management set the speed it ran at without discussion or negotiation, for unions were forbidden. The men faced new pressure as the final assembly line beat out the rhythm for the whole factory. There was no way they could stop or slow it down. Few stood the pace and din for long. Men tried it for a few weeks and then quit. But Ford had an answer. The company was making record profits. The time taken to build each car had dropped to 1.5 hours. So he could afford to raise pay. Dois comentários interessantes. Primeiro, que realmente a influência do transportador de frigorífico foi muito grande na linha do Ford. E a outra coisa é que o Charlie Chaplin teve grande inspiração nesse tipo de situação para fazer o seu filme Tempos Modernos. Mais um vídeo. Aí o posto de trabalho onde é colocado o tanque de combustível. Atrás estão colocando o radiador. Terminou a operação, segue para frente. Aqui é a especialização da atividade. Cada funcionário específico numa montagem, em alguns parafusos apenas. Apesar de ficar muito rápido, muito especializado, fica muito enjoativo, muito chato, cansativo. Os transportadores por gravidade, muito bem utilizados. A produção era composta por vários estágios, onde as pessoas desenvolviam sempre as mesmas funções. Ou melhor, os operários ficavam o turno inteirinho de trabalho fazendo a mesma coisa. E eles só faziam isso. Um trabalho super repetitivo que, por causa disso, ganhou o nome de produção seriada. Muito bom. Então vamos comentar as características do arranjo físico em linha, observando essa animação. Vamos ver os Playmobils trabalhando, esperar um ciclo completo finalizar. Muito bem. O que a gente observa? A grande produtividade e a baixa flexibilidade. Por que a grande produtividade? A peça bruta chega no primeiro posto de trabalho, é trabalhada ali, depois passa para outro posto, para o posto seguinte, assim sucessivamente de forma muito organizada, muito rápida, sem perda de tempo. Então a produtividade realmente é elevada. Mas existe a baixa flexibilidade. Se eu mudar alguma característica geométrica na minha peça, por exemplo, eu teria talvez que mudar máquinas de posição. Mudar a máquina em si. Isso seria muito trabalhoso. A gente fala que tem baixa flexibilidade porque foi projetado para produzir especificamente um determinado produto. A sequência que a gente está vendo é fixa, é rígida, eu não posso fazer alterações. Talvez alterações mínimas de alguma ferramenta em alguma máquina, mas mais do que isso seria mudar a sequência de produção, e isso alteraria demais. Requer o balanceamento de linha, que é esse posto de trabalho que está saindo aí. Qual que é a ideia? Cada máquina tem o seu tempo de fabricação. Algum processo pode ser mais lento. Se eu tiver uma máquina só desse processo, ela vai ser o gargalo da minha linha. Ou seja, as máquinas seguintes vão ficar ociosas e as máquinas antes vão ter que trabalhar num ritmo mais lento ou vão produzir uma pilha de material semi-acabado que nunca vai sumir. Então qual que é a ideia? Eu coloco mais máquinas trabalhando ao mesmo tempo, de modo a ter o mesmo ritmo nesse posto de trabalho do que nos demais. Então o ritmo todinho da linha fica equilibrado. Controle de produção simplificado. Por quê? A matéria-prima vai chegando, a peça vai passando pelos postos de trabalho e vai chegando pronta no final. Ou seja, não tem muito o que controlar. O que chega, atravessa a linha e sai. Não tem estoques intermediários. Talvez no máximo de uma peça chegando à máquina enquanto a outra está saindo. Mas é tudo planejado de modo a não ter estoque nenhum. O que vai chegando, vai passando, vai saindo para ser o mais rápido possível. O alto investimento inicial é óbvio, ou seja, eu tenho que ter todos os equipamentos,
todas as ferramentas, todos os dispositivos, tudo isso tem que estar preparado antes da linha entrar em operação. Se estiver faltando alguma coisa, não começa a trabalhar. Problemas significam grandes perdas. Por quê? Se uma máquina para, por exemplo, a máquina 4 para, não adianta 1, 2 e 3 continuarem trabalhando, porque elas vão fazer uma pilha de material semi-acabado antes da 4. Quando a 4 voltar a operar, essa pilha não vai diminuir, porque vai voltar no ritmo de sempre. Então, quando uma máquina para, a linha toda tem que ficar parada, por isso o prejuízo é maior. Não exige muito do operário. O processo é bem pensado, de modo que cada etapa seja bem simples e cada máquina vai ser preparada para executar facilmente aquela atividade. Basicamente, o operador vai ser um apertador de botão, um apertador de parafuso. Baixo custo de fabricação por unidade. Então, apesar do investimento inicial ser muito elevado, a ideia é que o produto seja muito mais barato. Vou produzir em grandes quantidades, em pouco tempo. Então, com isso, eu consigo colocar no mercado a um custo muito mais adequado. Repetição de máquinas. Enquanto no outro arranjo físico as máquinas são juntas no mesmo setor, aqui se eu tiver que repetir, eu vou ter que repetir. Por exemplo, tem 2 fresadoras aqui, lá na frente tem mais uma. Se a linha continuasse, poderia ter mais. Não tem importância, porque cada máquina vai estar fazendo uma operação específica em algum momento da peça. São máquinas parecidas, mas fazendo operações distintas com ferramentas distintas. Então a gente pode agora fazer uma comparação entre o arranjo físico funcional e o arranjo físico em linha. O funcional tem alta flexibilidade, eu consigo mudar o meu produto com facilidade, acrescentar novos produtos com facilidade. O em linha não, ele tem uma flexibilidade muito baixa, ou nenhuma, a maioria das vezes. Mas em contraposição a isso, tem alta produtividade. Já o funcional tem uma produtividade muito baixa. O tempo de espera da peça nas máquinas é grande, a peça passeia muito pelo chão de fábrica. Então a gente pode dizer que os dois arranjos físicos são opostos, são extremos. No funcional eu tenho um alto custo unitário, porque eu demoro muito para produzir, é praticamente uma produção artesanal. Quanto mais artesanal for a minha produção, mais caro vai ser o meu produto. Já no em linha, o custo unitário é muito mais baixo. No arranjo físico funcional, as máquinas são genéricas. Eu posso inclusive ir crescendo a minha empresa aos poucos, adquirindo essas máquinas. No arranjo físico em linha, as máquinas são mais especializadas, para exigir menos do operador. Então, no funcional, o operador tem uma importância maior. Bom, no funcional, uma falha vai ser um probleminha. Por quê? Se faltar uma matéria-prima, faltar uma mão de obra, quebrar uma máquina, eu desvio isso para o lado. Já no em linha, uma falha é um problemão. Quebrou uma máquina, a linha toda para. No funcional, o controle é mais complexo. Eu preciso de tempo para buscar informação, para saber em que setor minhas peças estão. Nesse setor, quantas delas já foram produzidas? Quando ela for para outro setor, já está tudo preparado? A máquina vai estar liberada? As ferramentas e dispositivos vão estar preparados na máquina? Eu tenho muito mais informações para manter em dia a minha gerência. Imagina isso antes da informatização. Agora, no em linha, o controle é bastante simples, porque tudo que vai chegando, vai sendo produzido e vai saindo. Eu preciso controlar, obviamente, a vida útil das ferramentas, etc., mas é muito mais simples realmente. No funcional, o investimento é muito mais baixo. Eu posso, como já falei, ir crescendo aos poucos a minha empresa. No em linha, não tem jeito. Se não tiver tudo adquirido, tudo instalado, tudo pronto, não começo a produzir. Então, novamente, nós temos uma disputa. No nosso canto esquerdo, o arranjo físico funcional. No nosso canto direito, o arranjo físico em linha. E aí, qual é o melhor? Pensa um pouco. Pensou? Pois é, se você pensou que não tem um ganhador, você acertou. Por quê? São arranjos físicos que não concorrem entre si. Cada um tem o seu próprio mercado. O funcional trabalha muito bem sob encomenda. Já que eu não sei o que vai ser encomendado, eu tenho que ser flexível. E quem está encomendando uma certa quantidade pequena de peças para mim, sabe que eu vou ter que cobrar um pouco mais caro, já que o meu processo é mais artesanal. No em linha é o contrário.
estou preocupado em alta produtividade. E eu vou produzir um determinado componente aos milhões durante muito tempo. Eles são opostos e não concorrentes. Eu não tenho um ganhador. Cada um tem o seu mercado. Cada um tem o seu lugar ao sol. Muito bem, pessoal. Com isso encerramos mais um tema. Até mais!